Leitura bíblica. Livro Jeremias. Jeremias 14. A palavra do Senhor, que veio a Jeremias, a respeito da grande seca. Anda chorando Judá, e as suas portas estão enfraquecidas, e andam de luto até ao chão, e o clamor de Jerusalém vai subindo. E os seus mais ilustres enviam os seus pequenos a buscar água, vão às cisternas, e não acham água, voltam com os seus cântaros vazios, e envergonham-se e confundem-se, e cobrem as suas cabeças. Por causa da terra que se fendeu, porque não há chuva sobre a terra, os lavradores se envergonham e cobrem as suas cabeças. Porque até as servas no campo têm as suas crias, e abandonam seus filhos, porquanto não há erva. E os jumentos monteses se põem nos lugares altos, sorvem o vento como os chacais, desfalecem os seus olhos, porquanto não há erva. Posto que as nossas maldades testificam contra nós, ó Senhor, age por amor do teu nome, porque as nossas rebeldias se multiplicaram, contra ti pecamos. Ó esperança de Israel, e Redentor seu no tempo da angústia, por que sérias como um estrangeiro na terra e como o viandante que se retira a passar a noite? Por que sérias como o homem surpreendido, como o poderoso que não pode livrar? Mas tu estás no meio de nós, ó Senhor, e nós somos chamados pelo teu nome, não nos desampares. Assim diz o Senhor, acerca deste povo, pois que tanto gostaram de andar errantes, e não retiveram os seus pés, por isso o Senhor não se agrada deles, mas agora se lembrará da iniquidade deles, e visitará os seus pecados. Disse-me mais o Senhor, não rogues por este povo para seu bem. Quando jejuarem, não ouvirei o seu clamor, e quando oferecerem holocaustos e ofertas de alimentos, não me agradarei deles, e antes eu os consumirei pela espada, e pela fome e pela peste. Então disse eu, Senhor Deus, eis que os profetas lhes dizem, não vereis espada, e não tereis fome, antes vos darei paz verdadeira neste lugar. E disse-me o Senhor, os profetas profetizam falsamente no meu nome, nunca os enviei, nem lhes dei ordem, nem lhes falei visão falsa, e adivinhação, e vaidade, e o engano do seu coração é o que eles vos profetizam. Portanto assim diz o Senhor acerca dos profetas que profetizam no meu nome, sem que eu os tenha mandado, e que dizem, nem espada, nem fome haverá nesta terra, a espada e a fome, serão consumidos esses profetas. E o povo a quem eles profetizam será lançado nas ruas de Jerusalém, por causa da fome e da espada, e não haverá quem os sepultem, tanto a eles, como as suas mulheres, e os seus filhos e as suas filhas, porque derramarei sobre eles a sua maldade. Portanto lhes dirás esta palavra, os meus olhos derramem lágrimas de noite e de dia, e não cessem, porque a virgem, filha do meu povo, está gravemente ferida, de chaga muito dolorosa. Se eu saio ao campo, eis ali os mortos à espada, e, se entro na cidade, estão ali os debilitados pela fome, e até os profetas e os sacerdotes percorrem uma terra, que não conhecem. Porventura já de todo rejeitaste a Judá? Ou repugna a tua alma a Sião? Por que nos feriste de tal modo que já não há cura para nós? Aguardamos a paz, e não aparece o bem, e o tempo da cura, e eis aqui turbação. Senhor! Conhecemos a nossa impiedade e a maldade de nossos pais, porque pecamos contra ti. Não nos rejeites por amor do teu nome, não abatas o trono da tua glória, lembra-te, e não anules a tua aliança conosco. Porventura há, entre as vaidades dos gentios, alguém que faça chover? Ou podem os céus dar chuvas? Não és tu, ó Senhor nosso Deus? Portanto em ti esperamos, pois tu fazes todas estas coisas. Jeremias 15. Disse-me, porém, o Senhor, ainda que Moisés e Samuel se pusessem diante de mim, não estaria a minha alma com este povo, lança-os de diante da minha face, e saiam. E será que, quando te disserem, para onde iremos? Dir-lhes-ás, assim diz o Senhor, os que para a morte, e os que para a espada, e os que para a fome, e os que para o cativeiro, Porque visitá-los-ei com 4 gêneros de males, diz o Senhor, com espada para matar, e com cães, para os arrastarem, e com aves dos céus, e com animais da terra, para os devorarem e destruírem. Entregá-los-ei ao desterro em todos os reinos da terra, por causa de Manassés, filho de Ezequias, rei de Judá, e por tudo quanto fez em Jerusalém. Porque quem se compadeceria de ti, ó Jerusalém? Ou quem se entristeceria por ti? Ou quem se desviaria a perguntar pela tua paz?
Tu me deixaste, diz o Senhor, e tornaste-te para trás, por isso estenderei a minha mão contra ti, e te destruirei, já estou cansado de me arrepender. E padejá-los-ei com a pá nas portas da terra, já desfilei, e destruí o meu povo, não voltaram dos seus caminhos. As suas viúvas mais se multiplicaram do que a areia dos mares, trouxe ao meio-dia um destruidor sobre a mãe dos jovens, fiz que caísse de repente sobre ela, e enchesse a cidade de terrores. A que dava à luz 7 se enfraqueceu, expirou a sua alma, pôs-se-lhe o sol sendo ainda de dia, confundiu-se, e envergonhou-se, e os que ficarem dela entregarei à espada, diante dos seus inimigos, diz o Senhor. Ai de mim, minha mãe, por que me deste à luz homem de rixa e homem de contendas para toda a terra? Nunca lhes emprestei com usura, nem eles me emprestaram com usura, todavia cada um deles me amaldiçoa. Disse o Senhor, de certo que o teu remanescente será para o bem, e de certo, no tempo da calamidade, e no tempo da angústia, farei que o inimigo te dirija súplicas. Pode alguém quebrar o ferro do norte, ou o aço? As tuas riquezas e os teus tesouros entregarei sem preço ao saque, e isso por todos os teus pecados, mesmo em todos os teus limites. E te farei passar aos teus inimigos numa terra que não conheces, porque o fogo se acendeu em minha ira, e sobre vós arderá. Tu, ó Senhor, o sabes, e lembra-te de mim, e visita-me, e vinga-me dos meus perseguidores, não me arrebates por tua longanimidade, sabe que por amor de ti tenho sofrido afronta. Achando-se as tuas palavras, logo as comi, e a tua palavra foi para mim o gozo e a alegria do meu coração, porque pelo teu nome sou chamado, ó Senhor Deus dos exércitos. Nunca me assentei na assembleia dos zombadores, nem me regozijei, por causa da tua mão me assentei solitário, pois me encheste de indignação. Porque dura minha dor continuamente, e a minha ferida me dói, e já não admite cura. Sérias tu para mim como coisa mentirosa e como águas inconstantes? Portanto assim diz o Senhor, se tu voltares, então te trarei, e estarás diante de mim, e se apartares o precioso do vil, serás como a minha boca, tornem-se eles para ti, mas não voltes tu para eles. E eu te porei contra este povo como forte muro de bronze, e pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo para te guardar, para te livrar deles, diz o Senhor. E arrebatar-te-ei da mão dos malignos, e livrar-te-ei da mão dos fortes. Jeremias 16. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Não tomarás para ti mulher, nem terás filhos nem filhas neste lugar. Porque assim diz o Senhor, acerca dos filhos e das filhas que nascerem neste lugar, acerca de suas mães, que os tiverem, e de seus pais que os gerarem nesta terra. Morrerão de enfermidades dolorosas, e não serão pranteados nem sepultados, servirão de esterco sobre a face da terra, e pela espada e pela fome serão consumidos, e os seus cadáveres servirão de mantimento para as aves do céu e para os animais da terra. Porque assim diz o Senhor, não entres na casa do luto, nem vás a lamentar, nem te compadeças deles, porque deste povo, diz o Senhor, retirei a minha paz, benignidade e misericórdia. E morrerão grandes e pequenos nesta terra, e não serão sepultados, e não os prantearão, nem se farão por eles incisões, nem por eles se raparão os cabelos. E não se partirá pão para consolá-los por causa de seus mortos, nem lhes darão a beber do copo de consolação, pelo pai ou pela mãe de alguém. Nem entres na casa do banquete, para te assentares com eles a comer e a beber. Porque assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, eis que farei cessar, neste lugar, perante os vossos olhos, e em vossos dias, a voz de gozo e a voz de alegria, a voz do esposo e a voz da esposa. E será que, quando anunciares a este povo todas estas palavras, e eles te disserem, por que pronuncia o Senhor sobre nós todo este grande mal? E qual é a nossa iniquidade, e qual é o nosso pecado, que cometemos contra o Senhor nosso Deus? 11 Então lhes dirás, porquanto vossos pais me deixaram, diz o Senhor, e se foram após outros deuses, e os serviram, e se inclinaram diante deles, e a mim me deixaram, e a minha lei não aguardaram. E vós fizestes pior do que vossos pais, porque, eis que cada um de vós anda segundo o propósito do seu mau coração, para não me dar ouvidos a mim. Portanto lançar-vos-ei fora desta terra, para uma terra que não conhecestes, nem vós nem vossos pais, e ali servireis a deuses alheios de dia e de noite, porque não usarei de misericórdia convosco. Portanto, eis que dias vêm, diz o Senhor, em que nunca mais se dirá, vive o Senhor, que fez subir os filhos de Israel da terra do Egito.
Mas, vive o Senhor, que fez subir os filhos de Israel da terra do norte, e de todas as terras para onde os tinha lançado, porque eu os farei voltar à sua terra, a qual dei a seus pais. Eis que mandarei muitos pescadores, diz o Senhor, os quais os pescarão, e depois enviarei muitos caçadores, os quais os caçarão de sobre todo o monte, e de sobre todo o outeiro, e até das fendas das rochas. Porque os meus olhos estão sobre todos os seus caminhos, não se escondem da minha face, nem a sua maldade se encobre aos meus olhos. E primeiramente pagarei em dobro a sua maldade e o seu pecado, porque profanaram a minha terra com os cadáveres das suas coisas detestáveis, e das suas abominações encheram a minha herança. Ó Senhor, fortaleza minha, e força minha, e refúgio meu no dia da angústia, a ti virão os gentios desde os fins da terra, e dirão: nossos pais herdaram só mentiras, e vaidade, em que não havia proveito. Porventura fará um homem deuses para si, que contudo não são deuses? Portanto, eis que lhes farei conhecer, desta vez lhes farei conhecer a minha mão e o meu poder, e saberão que o meu nome é o Senhor. Jeremias 17. O pecado de Judá está escrito com um ponteiro de ferro, com ponta de diamante, gravado na tábua do seu coração e nas pontas dos vossos altares. Como também seus filhos se lembram dos seus altares, e dos seus bosques, junto às árvores frondosas, sobre os altos outeiros. Ó meu monte, no campo, a tua riqueza e todos os teus tesouros, darei por presa, como também os teus altos, por causa do pecado, em todos os teus termos. Assim por ti mesmo te privarás da tua herança que te dei, e far-te-ei servir os teus inimigos, na terra que não conheces, porque o fogo que acendeste na minha ira arderá para sempre. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, e faz da carne o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor. Porque será como a tamargueira no deserto, e não verá quando vem o bem, e antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito o homem que confia no Senhor, e cuja confiança é o Senhor. Porque será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se afadiga, nem deixa de dar fruto. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os rins, e isto para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Como a perdiz, que choca ovos que não pôs, assim é aquele que ajunta riquezas, mas não retamente, no meio de seus dias as deixará, e no seu fim será um insensato. Um trono de glória, posto bem alto desde o princípio, é o lugar do nosso santuário. Ó Senhor, esperança de Israel, todos aqueles que te deixam serão envergonhados, os que se apartam de mim serão escritos sobre a terra, porque abandonam o Senhor, a fonte das águas vivas. Cura-me, Senhor, e sararei e salva-me, e serei salvo, porque tu és o meu louvor. Eis que eles me dizem: onde está a palavra do Senhor? Venha agora. Porém eu não me apressei em ser o pastor seguindo-te, nem tampouco desejei o dia da aflição. Tu o sabes, o que saiu dos meus lábios está diante de tua face. Não me sejas por espanto, meu refúgio és tu no dia do mal. Envergonhem-se os que me perseguem, e não me envergonhe eu, assombrem-se eles, e não me assombre eu, traze sobre eles o dia do mal, e destrói-os com dobrada destruição. Assim me disse o Senhor: vai, e põe-te à porta dos filhos do povo, pela qual entram os reis de Judá, e pela qual saem, como também em todas as portas de Jerusalém. E dize-lhes: ouvi a palavra do Senhor, vós, reis de Judá e todo o Judá, e todos os moradores de Jerusalém que entrais por estas portas. Assim diz o Senhor: guardai as vossas almas, e não tragais cargas no dia de sábado, nem as introduzais pelas portas de Jerusalém. Nem tireis cargas de vossas casas no dia de sábado, nem façais obra alguma, antes santificai o dia de sábado, como eu ordenei a vossos pais. Mas não escutaram, nem inclinaram os seus ouvidos, e antes endureceram a sua cerviz, para não ouvirem, e para não receberem correção. Mas se vós diligentemente me ouvirdes, diz o Senhor, não introduzindo cargas pelas portas desta cidade no dia de sábado, e santificardes o dia de sábado, não fazendo nele obra alguma. Então entrarão pelas portas desta cidade reis e príncipes, que se assentem sobre o trono de Davi, andando em carros e em cavalos, e eles e seus príncipes, os homens de Judá, e os moradores de Jerusalém, e esta cidade será habitada para sempre. E virão das cidades de Judá, e dos arredores de Jerusalém,
e da terra de Benjamim, e das planícies, e das montanhas, e do sul, trazendo holocaustos, e sacrifícios, e ofertas de alimentos, e incenso, trazendo também sacrifícios de louvores à casa do Senhor. Mas, se não me ouvirdes, para santificardes o dia de sábado, e para não trazerdes carga alguma, quando entrardes pelas portas de Jerusalém no dia de sábado, então acenderei fogo nas suas portas, o qual consumirá os palácios de Jerusalém, e não se apagará. Jeremias 18. A palavra do Senhor, que veio a Jeremias, dizendo: Levanta-te, e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso, que ele fazia de barro, quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: Eis que, como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. No momento em que falar contra uma nação, e contra um reino para arrancar, e para derrubar, e para destruir. Se a tal nação, porém, contra a qual falar se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. No momento em que falar de uma nação e de um reino, para edificar e para plantar. Se fizer o mal diante dos meus olhos, não dando ouvidos à minha voz, então me arrependerei do bem que tinha falado que lhe faria. Ora, pois, fala agora aos homens de Judá, e aos moradores de Jerusalém, dizendo: Assim diz o Senhor, eis que estou forjando mal contra vós, e projeto um plano contra vós, convertei-vos, pois, agora cada um do seu mau caminho, e melhorai os vossos caminhos e as vossas ações. Mas eles dizem: Não há esperança, porque andaremos segundo as nossas imaginações, e cada um fará segundo o propósito do seu mau coração. Portanto, assim diz o Senhor: Perguntai agora entre os gentios quem ouviu tal coisa? Coisa muito horrenda fez a Virgem de Israel. Porventura a neve do Líbano deixará a rocha do campo ou esgotar-se-ão as águas frias que correm de terras estranhas? Contudo meu povo se tem esquecido de mim, queimando incenso à vaidade, que os fez tropeçar nos seus caminhos, e nas veredas antigas, para que andassem por veredas afastadas, não aplainadas. Para fazerem da sua terra objeto de espanto e de perpétuos assobios, todo aquele que passar por ela se espantará, e meneará a sua cabeça. Com vento oriental os espalharei diante do inimigo, mostrar-lhes-ei as costas e não o rosto, no dia da sua perdição. Então disseram: Vinde, e maquinemos projetos contra Jeremias, porque não perecerá a lei do sacerdote, nem o conselho do sábio, nem a palavra do profeta. Vinde e firamo-lo com a língua, e não atendamos a nenhuma das suas palavras. Olha para mim, Senhor, e ouve a voz dos que contendem comigo. Porventura pagar-se-á mal por bem? Pois cavaram uma cova para minha alma. Lembra-te de que eu compareci à tua presença, para falar a favor deles, e para desviar deles a tua indignação. Portanto entrega seus filhos à fome, e entrega-os ao poder da espada, e sejam suas mulheres roubadas dos filhos, e fiquem viúvas, e seus maridos sejam feridos de morte, e os seus jovens sejam feridos à espada na peleja. Ouça-se o clamor de suas casas, quando de repente trouxeres uma tropa sobre eles. Porquanto cavaram uma cova para prender-me e armaram laços aos meus pés. Mas tu, ó Senhor, sabes todo o seu conselho contra mim para matar-me, não perdoes a sua maldade, nem apagues o seu pecado de diante da tua face, mas tropecem diante de ti e trata-os assim no tempo da tua ira. Jeremias 19. Assim disse o Senhor: Vai, e compra uma botija de oleiro, e leva contigo alguns dos anciãos do povo e alguns dos anciãos dos sacerdotes. E sai ao vale do filho de Inom, que está à entrada da porta do sol, e apregou ali as palavras que eu te disser. E dirás: Ouvi a palavra do Senhor, ó reis de Judá, e moradores de Jerusalém. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: Eis que trarei um mal sobre este lugar, e quem quer que dele ouvir retinir-lhe os ouvidos. Porquanto me deixaram e alienaram este lugar, e nele queimaram incenso a outros deuses, que nunca conheceram, nem eles nem seus pais, nem os reis de Judá, e encheram este lugar de sangue de inocentes. Porque edificaram os altos de Baal, para queimarem seus filhos no fogo em holocaustos a Baal, o que nunca lhes ordenei, nem falei, nem me veio ao pensamento. Por isso eis que dias vêm,
diz o Senhor, em que este lugar não se chamará mais Tofete, nem o vale do filho de Inom, mas o vale da matança. Porque dissiparei o conselho de Judá e de Jerusalém neste lugar, e os farei cair a espada diante de seus inimigos, e pela mão dos que buscam a vida deles, e darei os seus cadáveres para pasto às aves dos céus e aos animais da terra. E farei esta cidade objeto de espanto e de assobio, todo aquele que passar por ela se espantará, e assobiará por causa de todas as suas pragas. E lhes farei comer a carne de seus filhos e a carne de suas filhas, e comerá cada um a carne do seu amigo, no cerco e no aperto em que os apertarão os seus inimigos, e os que buscam a vida deles. Então quebrarás a botija à vista dos homens que forem contigo. E di-lhes-ás, assim diz o Senhor dos Exércitos, deste modo quebrarei-o a este povo, e a esta cidade, como se quebra o vaso do oleiro, que não pode mais refazer-se, e os enterrarão em Tofete, porque não haverá mais lugar para os enterrar. Assim farei a este lugar, diz o Senhor, e aos seus moradores, e sim, para pôr a esta cidade como a Tofete. E as casas de Jerusalém, e as casas dos reis de Judá, serão imundas como o lugar de Tofete, como também todas as casas, sobre cujos terraços queimaram incenso a todo o exército dos céus, e ofereceram libações a deuses estranhos. Vindo, pois, Jeremias de Tofete, onde o tinha enviado o Senhor a profetizar, se pôs em pé no átrio da casa do Senhor, e disse a todo o povo: Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, eis que trarei sobre esta cidade, e sobre todas as suas vilas, todo o mal que pronunciei contra ela, porquanto endureceram a sua cerviz, para não ouvirem as minhas palavras. Jeremias 20. E Pazur, filho de Imer, o sacerdote, que havia sido nomeado presidente na casa do Senhor, ouviu a Jeremias, que profetizava estas palavras. E feriu Pazur ao profeta Jeremias, e o colocou no cepo que está na porta superior de Benjamim, na casa do Senhor. E sucedeu que no dia seguinte Pazur tirou a Jeremias do cepo. Então disse-lhe Jeremias: O Senhor não chama o teu nome Pazur, mas terror por todos os lados. Porque assim diz o Senhor: Eis que farei de ti um terror para ti mesmo, e para todos os teus amigos. Eles cairão à espada de seus inimigos, e teus olhos o verão. Entregarei todo Judá na mão do rei de Babilônia, ele os levará presos à Babilônia, e feri-los à espada. Também entregarei toda a riqueza desta cidade, e todo o seu trabalho, e todas as suas coisas preciosas, sim, todos os tesouros dos reis de Judá entregarei na mão de seus inimigos, e saqueá-los-ão, e tomá-los-ão e levá-los-ão à Babilônia. E tu, Pazur, e todos os moradores da tua casa ireis para o cativeiro, e virás à Babilônia, e ali morrerás, e ali serás sepultado, tu, e todos os teus amigos, aos quais profetizaste falsamente. Persuadiste-me, ó Senhor, e persuadido fiquei, e mais forte foste do que eu, e prevaleceste, e sirvo de escárnio todo dia, cada um deles zomba de mim. Porque desde que falo, grito, clamo, violência e destruição, porque se tornou a palavra do Senhor um opróbrio e ludíbrio todo dia. Então disse eu: Não me lembrarei dele, e não falarei mais no seu nome, mas isso foi no meu coração como fogo ardente, encerrado nos meus ossos, e estou fatigado de sofrer, e não posso mais. Porque ouvi a murmuração de muitos, terror de todos os lados, denunciai, e o denunciaremos, todos os que têm paz comigo aguardam o meu manquejar, dizendo: Bem pode ser que se deixe persuadir, então prevaleceremos contra ele e nos vingaremos dele. Mas o Senhor está comigo como um valente terrível, por isso tropeçarão os meus perseguidores, e não prevalecerão, ficarão muito confundidos, porque não se houveram prudentemente, terão uma confusão perpétua que nunca será esquecida. Tu, pois, ó Senhor dos Exércitos, que provas o justo, e vês os rins e o coração, permite que eu veja a tua vingança contra eles, pois já te revelei a minha causa. Cantai ao Senhor, louvai ao Senhor, pois livrou a alma do necessitado da mão dos malfeitores. Maldito o dia em que nasci, não seja bendito o dia em que minha mãe me deu à luz. Maldito o homem que deu as novas a meu pai, dizendo: Nasceu-te um filho, alegrando-o com isso grandemente. E seja esse homem como as cidades que o Senhor destruiu e não se arrependeu, e ouça clamor pela manhã, e ao tempo do meio-dia um alarido. Por que não me matou na madre? Assim minha mãe teria sido a minha sepultura, e teria ficado grávida perpetuamente. Porque saí da madre, para ver trabalho e tristeza, e para que os meus dias se consumam na vergonha. Jeremias 21.
A palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor, quando o rei Zedequias lhe enviou a Pazur, filho de Malquias, e a Sofonias, filho de Maséias, o sacerdote, dizendo: Pergunta agora por nós ao Senhor, porque Nabucodonosor, rei de Babilônia, guerreia contra nós. Bem pode ser que o Senhor trate conosco segundo todas as suas maravilhas, e o faça retirar-se de nós. Então Jeremias lhes disse: Assim direis a Zedequias: Assim diz o Senhor Deus de Israel: Eis que virarei contra vós as armas de guerra, que estão nas vossas mãos, com que vós pelejais contra o rei de Babilônia, e contra os caldeus, que vos têm cercado de fora dos muros, e ajuntá-los-ei no meio desta cidade. E eu pelejarei contra vós com mão estendida e com braço forte, e com ira, e com indignação e com grande furor. E ferirei os habitantes desta cidade, assim os homens como os animais, de grande pestilência morrerão. E depois disto, diz o Senhor, entregarei Zedequias, rei de Judá, e seus servos, e o povo, e os que desta cidade restarem da pestilência, e da espada, e da fome, na mão de Nabucodonosor, rei de Babilônia, e na mão de seus inimigos, e na mão dos que buscam a sua vida, e feri-los ao fio da espada, não os poupará, nem se compadecerá, nem terá misericórdia. E a este povo dirás: Assim diz o Senhor, eis que ponho diante de vós o caminho da vida e o caminho da morte. O que ficar nesta cidade há de morrer à espada, ou de fome, ou de pestilência, mas o que sair, e se render aos caldeus, que vos têm cercado, viverá, e terá sua vida por despojo. Porque pus o meu rosto contra esta cidade para mal, e não para bem, diz o Senhor, na mão do rei de Babilônia se entregará, e ele queimá-la a fogo. E à casa do rei de Judá dirás: Ouvi a palavra do Senhor. Ó casa de Davi, assim diz o Senhor: Julgai pela manhã justamente, e livrai o espoliado da mão do opressor, para que não saia o meu furor como fogo, e se acenda, sem que haja quem o apague, por causa da maldade de vossas ações. Eis que eu sou contra ti, ó moradora do vale, ó rocha da campina, diz o Senhor, contra vós que dizeis: Quem descerá contra nós? Ou quem entrará nas nossas moradas? Eu vos castigarei segundo o fruto das vossas ações, diz o Senhor, e acenderei o fogo no seu bosque, que consumirá tudo que está em redor dela. Jeremias 22. Assim diz o Senhor: Desce à casa do rei de Judá, e anuncia-lhe esta palavra. E dize: Ouve a palavra do Senhor, ó rei de Judá, que te assentas no trono de Davi, tu, e os teus servos, o teu povo, que entrais por estas portas. Assim diz o Senhor: Exercei o juízo e a justiça, e livrai o espoliado da mão do opressor, e não oprimais ao estrangeiro, nem ao órfão, nem à viúva, não façais violência, nem derrameis sangue inocente neste lugar. Porque, se deveras cumprirdes esta palavra, entrarão pelas portas desta casa os reis que se assentarão em lugar de Davi sobre o seu trono, andando em carros e montados em cavalos, eles, e os seus servos, e o seu povo. Mas, se não derdes ouvidos a estas palavras, por mim mesmo tenho jurado, diz o Senhor, que esta casa se tornará em assolação. Porque assim diz o Senhor acerca da casa do rei de Judá: Tu és para mim Gileade, e a cabeça do Líbano, mas por certo que farei de ti um deserto e cidades desabitadas. Porque preparei contra ti destruidores, cada um com as suas armas, e cortarão os teus cedros escolhidos, e lançá-los-ão no fogo. E muitas nações passarão por esta cidade, e dirá cada um ao seu próximo: Por que procedeu o Senhor assim com esta grande cidade? E dirão: Porque deixaram a aliança do Senhor seu Deus, e se inclinaram diante de outros deuses, e os serviram. Não choreis o morto, nem o lastimeis, chorai abundantemente aquele que sai, porque nunca mais tornará nem verá a terra onde nasceu. Porque assim diz o Senhor acerca de Salum, filho de Josias, rei de Judá, que reinou em lugar de Josias, seu pai, e que saiu deste lugar, nunca mais ali tornará. Mas no lugar para onde o levaram cativo ali morrerá, e nunca mais verá esta terra. Ai daquele que edifica a sua casa com injustiça, e os seus aposentos sem direito, que se serve do serviço do seu próximo sem remunerá-lo, e não lhe dá o salário do seu trabalho. Que diz: Edificarei para mim uma casa espaçosa, e aposentos largos, e que lhe abre janelas, forrando-a de cedro, e pintando-a de vermelhão. Porventura reinarás tu, por que te encerras em cedro? Acaso teu pai não comeu e bebeu, e não praticou o juízo e a justiça? Por isso lhe sucedeu bem. Julgou a causa do aflito e necessitado, então lhe sucedeu bem, porventura não é isto conhecer-me? Diz o Senhor.
mas os teus olhos e o teu coração não atentam senão para a tua avareza, e para derramar sangue inocente, e para praticar a opressão, e a violência. Portanto assim diz o Senhor acerca de Jeoiaquim, filho de Josias, rei de Judá, não o lamentarão, dizendo, ai, meu irmão, ou ai, minha irmã. Nem o lamentarão, dizendo, ai, Senhor, ou, ai, sua glória. Em sepultura de jumento será sepultado, sendo arrastado e lançado para bem longe, fora das portas de Jerusalém. Sobe ao Líbano, e clama, e levanta a tua voz em Bazã, e clama desde Abarim, porque estão destruídos todos os teus namorados. Falei contigo na tua prosperidade, mas tu disseste, não ouvirei. Este tem sido o teu caminho, desde a tua mocidade, pois nunca deste ouvidos à minha voz. O vento apacentará todos os teus pastores, e os teus namorados irão para o cativeiro, certamente então te confundirás, e te envergonharás por causa de toda a tua maldade. Ó tu, que habitas no Líbano e fazes o teu ninho nos cedros, quão lastimada serás quando te vierem as dores e usais como da que está de parto. Vivo eu, diz o Senhor, que ainda que Conias, filho de Jeoiaquim, rei de Judá, fosse o anel do selo na minha mão direita, contudo dali te arrancaria. E entregar-te-ei na mão dos que buscam a tua vida, e na mão daqueles diante de quem tu temes, a saber, na mão de Nabucodonosor, rei de Babilônia, e na mão dos caldeus. E lançar-te-ei, a ti e a tua mãe que te deu à luz, para uma terra estranha, em que não nasceste, e ali morrereis. Mas a terra, para a qual eles com toda a alma desejam voltar, para lá não voltarão. É, pois, este homem Conias um ídolo desprezado e quebrado, ou um vaso de que ninguém se agrada? Por que razão foram arremessados fora, ele e a sua geração, e arrojados para uma terra que não conhecem? Ó terra, terra, terra! Ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor, escrevei que este homem está privado de filhos, homem que não prosperará nos seus dias, porque nenhum da sua geração prosperará, para se assentar no trono de Davi, e reinar ainda em Judá. Jeremias 23. Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Portanto assim diz o Senhor Deus de Israel, contra os pastores que apacentam o meu povo, vós dispersastes as minhas ovelhas, e as afugentastes, e não as visitastes, eis que visitarei sobre vós a maldade das vossas ações, diz o Senhor. E eu mesmo recolherei o restante das minhas ovelhas, de todas as terras para onde as tiver afugentado, e as farei voltar aos seus apriscos, e frutificarão, e se multiplicarão. E levantarei sobre elas pastores que as apacentem, e nunca mais temerão, nem se assombrarão, e nenhuma delas faltará, diz o Senhor. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, e, sendo rei, reinará e agirá sabiamente, e praticará o juízo e a justiça na terra. Nos seus dias Judá será salvo, e Israel habitará seguro, e este será o seu nome, com o qual Deus o chamará, o Senhor Justiça Nossa. Portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que nunca mais dirão, vive o Senhor, que fez subir os filhos de Israel da terra do Egito. Mas, vive o Senhor, que fez subir, e que trouxe a geração da casa de Israel da terra do norte, e de todas as terras para onde os tinha arrojado, e habitarão na sua terra. Quanto aos profetas, já o meu coração está quebrantado dentro de mim, todos os meus ossos estremecem, sou como um homem embriagado, e como um homem vencido de vinho, por causa do Senhor, e por causa das suas santas palavras. Porque a terra está cheia de adúlteros, e a terra chora por causa da maldição, os pastos do deserto se secam, porque a sua carreira é má, e a sua força não é reta. Porque tanto o profeta, como o sacerdote, estão contaminados, até na minha casa achei a sua maldade, diz o Senhor. Portanto o seu caminho lhe será como lugares escorregadios na escuridão, serão empurrados, e cairão nele, porque trarei sobre eles mal, no ano da sua visitação, diz o Senhor. Nos profetas de Samaria bem vi loucura, profetizavam da parte de Baal, e faziam errar o meu povo Israel. Mas nos profetas de Jerusalém vejo uma coisa horrenda, cometem adultérios, e andam com falsidade, e fortalecem as mãos dos malfeitores, para que não se convertam da sua maldade, eles têm se tornado para mim como Sodoma, e os seus moradores como Gomorra. Portanto assim diz o Senhor dos Exércitos acerca dos profetas, eis que lhes darei a comer losna, e lhes farei beber águas de fel, porque dos profetas de Jerusalém saiu a contaminação sobre toda a terra.
Assim diz o Senhor dos Exércitos: não deis ouvidos às palavras dos profetas, que entre vós profetizam, fazem-vos desvanecer, falam da visão do seu coração, não da boca do Senhor. Dizem continuamente aos que me desprezam: o Senhor disse, pastoreis, e a qualquer que anda segundo a dureza do seu coração, dizem, não virá mal sobre vós. Porque, quem esteve no conselho do Senhor, e viu, e ouviu a sua palavra? Quem esteve atento à sua palavra, e ouviu? Eis que saiu com indignação a tempestade do Senhor, e uma tempestade penosa cairá cruelmente sobre a cabeça dos ímpios. Não se desviará a ira do Senhor, até que execute e cumpra os desígnios do seu coração, nos últimos dias entendereis isso claramente. Não mandei esses profetas, contudo eles foram correndo, não lhes falei, contudo eles profetizaram. Mas, se tivessem estado no meu conselho, então teriam feito o meu povo ouvir as minhas palavras, e o teriam feito voltar do seu mau caminho, e da maldade das suas ações. Porventura sou eu Deus de perto, diz o Senhor, e não também Deus de longe? Esconder-se-ia alguém em esconderijos, de modo que eu não o veja? Diz o Senhor. Porventura não encho os céus e a terra? Diz o Senhor. Tenho ouvido o que dizem aqueles profetas, profetizando mentiras em meu nome, dizendo, sonhei, sonhei. Até quando sucederá isso no coração dos profetas que profetizam mentiras, e que só profetizam do engano do seu coração? Os quais cuidam fazer com que o meu povo se esqueça do meu nome pelos seus sonhos que cada um conta ao seu próximo, assim como seus pais se esqueceram do meu nome por causa de Baal. O profeta que tem um sonho conte o sonho, e aquele que tem a minha palavra, fale a minha palavra com verdade. Que tenha palha com o trigo. Diz o Senhor. Porventura minha palavra não é como o fogo, diz o Senhor, e como o martelo que esmiuça a pedra? Portanto, eis que eu sou contra os profetas, diz o Senhor, que furtam as minhas palavras, cada um ao seu próximo. Eis que eu sou contra os profetas, diz o Senhor, que usam de sua própria linguagem, e dizem, ele disse. Eis que eu sou contra os que profetizam sonhos mentirosos, diz o Senhor, e os contam, e fazem errar o meu povo com as suas mentiras e com as suas leviandades, pois eu não os enviei, nem lhes dei ordem, e não trouxeram proveito algum a este povo, diz o Senhor. Quando, pois, te perguntar este povo, ou qualquer profeta, ou sacerdote, dizendo, qual é o peso do Senhor? Então lhe dirás, este é o peso, que vos deixarei, diz o Senhor. E, quanto ao profeta, e ao sacerdote, e ao povo, que disser, peso do Senhor, eu castigarei o tal homem e a sua casa. Assim direis, cada um ao seu próximo, e cada um ao seu irmão, que respondeu o Senhor. E que falou o Senhor? Mas nunca mais vos lembrareis do peso do Senhor, porque a cada um lhe servirá de peso a sua própria palavra, pois torceis as palavras do Deus vivo, do Senhor dos Exércitos, o nosso Deus. Assim dirás ao profeta, que te respondeu o Senhor, e que falou o Senhor. Mas, por que dizeis, peso do Senhor, assim o diz o Senhor, porque dizeis esta palavra, peso do Senhor, havendo-vos ordenado, dizendo, não direis, peso do Senhor. Por isso, eis que também eu me esquecerei totalmente de vós, e tirarei da minha presença, a vós e a cidade que vos dei a vós e a vossos pais. E porei sobre vós perpétuo opróbrio, e eterna vergonha, que não será esquecida. Jeremias 24. Fez-me o Senhor ver, e eis 2 cestos de figos, postos diante do templo do Senhor, depois que Nabucodonosor, rei de Babilônia, levou em cativeiro a Jecônias, filho de Jeoiaquim, rei de Judá, e os príncipes de Judá, e os carpinteiros, e os ferreiros de Jerusalém, e os trouxe à Babilônia. Um cesto tinha figos muito bons, como os figos temporãos, mas o outro cesto tinha figos muito ruins, que não se podiam comer, de ruins que eram. E disse-me o Senhor, que vês tu, Jeremias? E eu disse, figos, os figos bons, e os ruins, muito ruins, que não se podem comer, de ruins que são. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, como a estes bons figos, assim também conhecerei aos de Judá, levados em cativeiro, os quais enviei deste lugar para a terra dos caldeus, para o seu bem. Porei os meus olhos sobre eles, para o seu bem, e os farei voltar a esta terra, e edificá-los-ei, e não os destruirei, e plantá-los-ei, e não os arrancarei. E dar-lhes-ei coração para que me conheçam,
Porque eu sou o Senhor, e ser-me-ão por povo, e eu lhes serei por Deus, porque se converterão a mim de todo o seu coração. E como os figos ruins, que se não podem comer, de ruins que são porque assim diz o Senhor, assim entregarei Zedequias, rei de Judá, e os seus príncipes, e o restante de Jerusalém, que ficou nesta terra, e os que habitam na terra do Egito. E entregá-los-ei para que sejam um prejuízo, uma ofensa para todos os reinos da terra, um opróbrio e um provérbio, e um escárnio, e uma maldição em todos os lugares para onde eu os arrojar. E enviarei entre eles a espada, a fome, e a peste, até que se consumam de sobre a terra que lhes dei a eles e a seus pais. Jeremias 25. A palavra que veio a Jeremias acerca de todo o povo de Judá no 4º ano de Jeoiaquim, filho de Josias, rei de Judá, que é o 1º ano de Nabucodonosor, rei de Babilônia. A qual anunciou o profeta Jeremias a todo o povo de Judá, e a todos os habitantes de Jerusalém, dizendo: Desde o ano 13 de Josias, filho de Amon, rei de Judá, até o dia de hoje, período de 23 anos, tem vindo a minha palavra do Senhor, e vô-la tenho anunciado, madrugando e falando, mas vós não escutastes. Também vos enviou o Senhor todos os seus servos, os profetas, madrugando e enviando-os, mas vós não escutastes, nem inclinastes os vossos ouvidos para ouvir. Quando diziam: Convertei-vos agora cada um do seu mau caminho, e da maldade das suas ações, e habitai na terra que o Senhor vos deu, e a vossos pais, para sempre. E não andeis após outros deuses para os servirdes, e para vos inclinardes diante deles, nem me provoqueis a ira com a obra de vossas mãos, para que não vos faça mal. Porém não me destes ouvidos, diz o Senhor, mas me provocastes a ira com a obra de vossas mãos, para vosso mal. Portanto assim diz o Senhor dos Exércitos, visto que não escutastes as minhas palavras. Eis que eu enviarei, e tomarei a todas as famílias do norte, diz o Senhor, como também a Nabucodonosor, rei de Babilônia, meu servo, e os trarei sobre esta terra, e sobre os seus moradores, e sobre todas estas nações em redor, e os destruirei totalmente, e farei que sejam objeto de espanto, e de assobio, e de perpétuas desolações. E farei desaparecer dentre eles a voz de gozo, e a voz de alegria, a voz do esposo, e a voz da esposa, como também o som das mós, e a luz do candeeiro. E toda esta terra virá a ser um deserto e um espanto, e estas nações servirão ao rei de Babilônia 70 anos. Acontecerá, porém, que, quando se cumprirem os 70 anos, visitarei o rei de Babilônia, e esta nação, diz o Senhor, castigando a sua iniquidade, e a da terra dos caldeus, farei deles ruínas perpétuas. E trarei sobre aquela terra todas as minhas palavras, que disse contra ela, a saber, tudo quanto está escrito neste livro, que profetizou Jeremias contra todas estas nações. Porque também deles se servirão muitas nações e grandes reis, assim lhes retribuirei segundo os seus feitos, e segundo as obras das suas mãos. Porque assim me disse o Senhor Deus de Israel: Toma da minha mão este copo do vinho do furor, e darás a beber dele a todas as nações, às quais eu te enviarei. Para que bebam e tremam, e enlouqueçam, por causa da espada, que eu enviarei entre eles. E tomei o copo da mão do Senhor, e dei a beber a todas as nações, às quais o Senhor me enviou, a Jerusalém, e às cidades de Judá, e aos seus reis, e aos seus príncipes, para fazer deles uma desolação, um espanto, um assobio, e uma maldição, como hoje se vê. A Faraó, rei do Egito, e a seus servos, e a seus príncipes, e a todo o seu povo. E a toda a mistura de povo, e a todos os reis da terra de Uz, e a todos os reis da terra dos filisteus, e a Ascalon, e a Gaza, e a Ecrom, e ao remanescente de Asdod, e a Edom, e a Moabe, e aos filhos de Amon. E a todos os reis de Tiro, e a todos os reis de Sidom, e aos reis das ilhas que estão além do mar, a Dedã, e a Tema, e a Buz, e a todos os que estão nos lugares mais distantes. E a todos os reis da Arábia, e todos os reis do povo misto que habita no deserto. E a todos os reis de Zinri, e a todos os reis de Elão, e a todos os reis da Média. E a todos os reis do norte, os de perto, e os de longe, tanto um como o outro, e a todos os reinos do mundo, que estão sobre a face da terra, e o rei de Cesaque beberá depois deles. Pois lhes dirás: Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: Bebei, e embebedai-vos, e vomitai, e caí, e não torneis a levantar-vos, por causa da espada que eu vos enviarei.
E será que, se não quiserem tomar o copo da tua mão para beber, então lhes dirás: assim diz o Senhor dos Exércitos, certamente bebereis. Porque, eis que na cidade que se chama pelo meu nome começo a castigar, e ficareis vós totalmente impunes? Não ficareis impunes, porque eu chamo a espada sobre todos os moradores da terra, diz o Senhor dos Exércitos. Tu, pois, lhes profetizarás todas estas palavras, e lhes dirás: o Senhor desde o alto bramirá, e fará ouvir a sua voz desde a morada da sua santidade, terrivelmente bramirá contra a sua habitação, com um grito de alegria, como dos que pisam as uvas, contra todos os moradores da terra. Chegará o estrondo até a extremidade da terra, porque o Senhor tem contenda com as nações, entrará em juízo com toda a carne, os ímpios entregará à espada, diz o Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: eis que o mal passa de nação para nação, e grande tormenta se levantará dos confins da terra. E serão os mortos do Senhor, naquele dia, desde uma extremidade da terra até a outra, não serão pranteados, nem recolhidos, nem sepultados, mas serão por esterco sobre a face da terra. Uivai, pastores, e clamai, e revolvei-vos na cinza, principais do rebanho, porque já se cumpriram os vossos dias para serdes mortos, e dispersos, e vós então caireis como um vaso precioso. E não haverá refúgio para os pastores, nem salvamento para os principais do rebanho. Voz de grito dos pastores, e uivos dos principais do rebanho, porque o Senhor está destruindo o pasto deles. Porque as suas malhadas pacíficas serão desarraigadas, por causa do furor da ira do Senhor. Deixou a sua tenda, como filho de leão, porque a sua terra foi posta em desolação, por causa do furor do opressor, e por causa do furor da sua ira. Jeremias 26. No princípio do reinado de Jeoiaquim, filho de Josias, rei de Judá, veio esta palavra do Senhor, dizendo: assim diz o Senhor: põe-te no átrio da casa do Senhor e dize a todas as cidades de Judá, que vêm adorar na casa do Senhor, todas as palavras que te mandei que lhes dissesses, não omitas nenhuma palavra. Bem pode ser que ouçam, e se convertam cada um do seu mau caminho, e eu me arrependa do mal que intento fazer-lhes por causa da maldade das suas ações. Dize-lhes, pois, assim diz o Senhor: se não me derdes ouvidos para andardes na minha lei, que pus diante de vós, para que ouvisseis as palavras dos meus servos, os profetas, que eu vos envio, madrugando e enviando, mas não ouvistes. Então farei que esta casa seja como Siló, e farei desta cidade uma maldição para todas as nações da terra. Os sacerdotes, e os profetas, e todo o povo, ouviram a Jeremias, falando estas palavras na casa do Senhor. E sucedeu que, acabando Jeremias de dizer tudo quanto o Senhor lhe havia ordenado que dissesse a todo o povo, pegaram nele os sacerdotes, e os profetas, e todo o povo, dizendo: certamente morrerás. Porque profetizaste no nome do Senhor, dizendo: como Siló será esta casa, e esta cidade será assolada, de sorte que não fique nenhum morador nela. E ajuntou-se todo o povo contra Jeremias, na casa do Senhor. E, ouvindo os príncipes de Judá estas palavras, subiram da casa do rei à casa do Senhor, e se assentaram à entrada da porta nova do Senhor. Então falaram os sacerdotes e os profetas aos príncipes e a todo o povo, dizendo: este homem é réu de morte, porque profetizou contra esta cidade, como ouvistes com os vossos ouvidos. E falou Jeremias a todos os príncipes e a todo o povo, dizendo: o Senhor me enviou a profetizar contra esta casa, e contra esta cidade, todas as palavras que ouvistes. Agora, pois, melhorai os vossos caminhos e as vossas ações, e ouvi a voz do Senhor vosso Deus, e arrepender-se-á o Senhor do mal que falou contra vós. Quanto a mim, eis que estou nas vossas mãos, fazei de mim conforme o que for bom e reto aos vossos olhos. Sabei, porém, com certeza que, se me matardes, trarei sangue inocente sobre vós, e sobre esta cidade, e sobre os seus habitantes, porque, na verdade, o Senhor me enviou a vós, para dizer aos vossos ouvidos todas estas palavras. Então disseram os príncipes, e todo o povo aos sacerdotes e aos profetas: este homem não é réu de morte, porque em nome do Senhor, nosso Deus, nos falou. Também se levantaram alguns homens dentre os anciãos da terra, e falaram a toda a congregação do povo, dizendo: Miqueias, o Morashita, profetizou nos dias de Ezequias, rei de Judá, e falou a todo o povo de Judá, dizendo: assim disse o Senhor dos Exércitos: Sião será lavrada como um campo, e Jerusalém se tornará em montões de pedras, e o monte desta casa como os altos de um bosque.
Mataram-no, porventura, Ezequias, rei de Judá, e todo o Judá? Antes não temeu ao Senhor, e não implorou o favor do Senhor? E o Senhor não se arrependeu do mal que falará contra eles? Nós fazemos um grande mal contra as nossas almas. Também houve outro homem que profetizava em nome do Senhor, a saber, Urias, filho de Semaías de Quiriate-Jearim, o qual profetizou contra esta cidade, e contra esta terra, conforme todas as palavras de Jeremias. E, ouvindo o rei Jeoiaquim, e todos os seus poderosos e todos os príncipes, as suas palavras, procurou o rei matá-lo, mas ouvindo isto, Urias temeu e fugiu, e foi para o Egito. Mas o rei Jeoiaquim enviou alguns homens ao Egito, a saber, Elnatã, filho de Acbor, e outros homens com ele, ao Egito. Os quais tiraram a Urias do Egito, e o trouxeram ao rei Jeoiaquim, que o feriu à espada, e lançou o seu cadáver nas sepulturas dos filhos do povo. Porém a mão de Aicão, filho de Safã, foi com Jeremias, para que o não entregassem na mão do povo, para ser morto. Para mais conteúdo sobre a Bíblia, devocionais, leituras bíblicas e mensagens que transbordem no coração, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos.